Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar, querido, querida. Aleluia. Há exato um ano atrás, nós estávamos aqui gerando expectativas para o que seria esse ano. E talvez muito daquilo que foi gerado não tenha acontecido. E quando isso acontece, frustração vem ao nosso coração. Estamos aqui mais uma vez, e mais uma vez gerando expectativas. E você pode parar e pensar comigo, dizendo assim: o que nos aguarda nesse novo ano? Como viver o 2021? E foi pensando acerca disso e orando acerca disso, que o Senhor falou assim ao meu coração, dizendo: é preciso viver por fé. Você pode declarar assim comigo? Diga: vivendo por fé. E é exatamente isso que nós queremos pensar nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15, o verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Você pode dizer amém? Aleluia. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela nos declara que o justo, ele vive pela fé, amém? E nós entendemos muito bem essa realidade, mas vivê-la de uma forma prática é um grande desafio para nós. E sendo este um grande desafio, nós queremos então pensar aquilo que a palavra do Senhor, ela nos orienta para que possamos de fato viver por fé. Quando penso acerca da criação, a Bíblia, ela nos ensina que existe um mundo natural e que existe um mundo espiritual. E a palavra de Deus, ela declara ainda que o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural. Porque é do mundo espiritual que o mundo natural ele foi gerado. Assim diz a palavra do Senhor. Mas pensando ainda acerca dessa realidade do natural e do espiritual, no mundo natural estão as circunstâncias que nos afetam, que mexem conosco, que sacodem as nossas vidas. Mas quando nós pensamos no plano espiritual, está ali a vitória de Cristo, na sua ressurreição e também na sua ascensão, amém? E aí eu quero declarar para você que é pela fé e somente pela fé que nós experimentamos a realidade do mundo espiritual. E quando então nós experimentamos essa realidade e nós trazemos a esse mundo natural, nós vivemos a vontade perfeita do Senhor às nossas vidas. Isso implica dizer que nós somos chamados a viver por fé. Você pode dizer amém? Queridos, olha, é por meio da fé que nós nos movemos no mundo espiritual. E é por isso que então nós precisamos viver pela fé. A fé, portanto, ela é um fator crucial para o sucesso da vida cristã. Nós precisamos aprender a viver por fé. Ainda que vivamos um plano físico, nós precisamos aprender a nos mover por realidades espirituais. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Isso significa dizer que as realidades espirituais, elas precisam suplantar as realidades naturais. E nós só alcançaremos essa verdade quando vivermos por fé.
E quando nós olhamos para essa palavra do Senhor a Abrão, algo me chama a atenção, porque a palavra de Deus diz assim para ele, a primeira palavra do Senhor foi: não temas. E talvez temor tenha sido a palavra do momento durante todo esse ano. Temerosos acerca da vida, acerca de tudo que diz respeito à nossa vida. E o Senhor disse assim a Abraão: olha, não temas. Sabe o que é que a palavra fala ao meu coração quando eu observo essa expressão? É que a fé e o medo, eles não podem coexistir. E por isso disse o Senhor a Abraão: não temas. Então olha, a dúvida, o medo e a incredulidade podem impedir com que realidades espirituais se estabeleçam em uma realidade natural. Por isso o Senhor, ele disse a Abraão: não temas. Sabe, o Senhor Jesus Cristo, ele entendia essa realidade de uma forma tão plena, que ele vai nos ensinar lá em Marcos capítulo 8, dos versos 22 e 23, que há momentos e que pessoas, para serem curadas, elas precisavam ser removidas de um lugar de incredulidade, para que então o espiritual do Senhor pudesse se estabelecer na sua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Marcos capítulo 8, os versos 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus toma o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia, e então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? E o restante do texto vai declarar que aquele homem teve a sua visão recuperada. Queridos, a palavra do Senhor, ela está nos ensinando de que nós precisamos aprender a nos mover pela fé. Isso tem tudo a ver com o que aconteceu na vida de Abraão. Às vezes nós estamos envolvidos pelo medo, envolvidos pela incredulidade, envolvidos pelo temor, e para que esse plano de Deus, que é a sua vontade perfeita, espiritual, se estabeleça na nossa vida, nós precisamos sair desse lugar e adentrar num outro lugar. E aí eu quero compartilhar com você acerca daquilo que nós aprendemos com Abraão, que você vai declarar comigo. Diga assim: fé e visão. Aqui em Gênesis 15:1, nós encontramos a primeira menção à palavra visão na Bíblia. E quando uma palavra ela aparece pela primeira vez, nós devemos manter os nossos olhos nela, porque há muito a aprender ali. E a palavra de Deus diz que o Senhor Deus apareceu a Abraão numa visão. E numa visão, ele lhe dá um relance do mundo espiritual. Abraão está vivendo uma realidade natural, mas numa visão, o Senhor lhe mostra uma realidade superior, uma realidade que é permanente, e uma realidade que o Senhor queria que se estabelecesse na sua vida. E numa visão o Senhor lhe mostra coisas extraordinárias. Nós podemos entender a visão como algo semelhante a alguém abrir uma cortina, dar a você o relance de um objeto, e então ele fecha a cortina para que aquilo possa então ficar na sua mente. Meus amados irmãos, toda fé começa com uma visão. Toda fé começa com uma visão. E exatamente por isso a palavra do Senhor declara que o Senhor aparece a Abraão numa visão. O que é que isso fala para a minha vida e o que é que isso fala para a sua vida diante de uma realidade de expectativas para um novo ano? Isso nos ensina que eu e você precisamos ver o que Deus vê no mundo espiritual. Amém? E depois, a nossa fé, ela será elevada acima das circunstâncias. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ver o que Deus vê.
E é interessante que a palavra de Deus vai dizer que Abrão se encontrava na sua tenda, e Deus atraiu Abrão para fora da sua tenda para contemplar um céu noturno. E ali o Senhor lhe dá uma visão. Ali o Senhor lhe mostra realidades espirituais. Ali o Senhor lhe mostra aquilo que estava no seu coração para a vida de Abrão. E portanto, nessa visão, a fé começa a ser gerada no coração de Abrão. Sabe, muitos de nós, como Abrão, temos uma mentalidade de tenda. O que é uma mentalidade de tenda? É uma mentalidade limitada, natural e restrita. E talvez seja isso que você possa estar enxergando para o ano que está por vir. Porque muito tem se falado de que as coisas elas se tornarão ainda mais difíceis. O cenário tem sido desenhado de pavor, de medo, de pânico, de desesperança. E diante de um quadro assim, onde uma realidade de limitações, uma realidade de naturalidade ou fatalidade, uma realidade de restrição nos tem sido apresentada, é preciso sair da tenda. É preciso enxergar aquilo que Deus vê. É preciso ver como Deus vê. E sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui? É que mais visão, mais movimento. Quando nós vemos o que Deus vê, nós nos encorajamos. Quando nós vemos aquilo que Deus vê, nós ficamos, agigantados. Nós nos fortalecemos. Nós avançamos, porque nós não caminhamos dentro de uma naturalidade, mas nós caminhamos a partir de uma realidade superior, que é a realidade espiritual. E era exatamente isso que o Senhor estava mostrando para Abrão. Isso também fala no nosso coração, que o tamanho da sua visão determina o tamanho da sua fé. Quando nós vemos de forma limitada, natural e restrita, assim será a nossa fé. Ela será limitada, natural e restrita. Você deve muito bem se situar na realidade de que Abraão, já velho, a sua esposa, já velha, ele não havia gerado os filhos, mas o Senhor lhe faz uma promessa. E talvez ele olhe para dentro da sua tenda e pergunte: Senhor, como isso será possível? E o Senhor então lhe chama para fora. E o Senhor lhe mostra as estrelas no céu. E o Senhor diz assim: assim como essas estrelas no céu, será a tua descendência. Aleluia. E assim, querido, a visão de Abraão, ela é ampliada, e também a sua fé. Porque fé e visão são gêmeos siameses. Eles andam juntos, caminham lado a lado. Com isso eu quero dizer para você nessa noite, que nós precisamos sair da tenda. Sabe, quando o Senhor chama Abrão e lhe mostra as estrelas no céu, Ele também estava ali declarando: olhe para o alto. É preciso nós voltarmos os nossos olhos para o alto. É preciso nós vermos o que ainda não existe na esfera natural. É preciso nós vermos o que Deus vê, e assim a nossa fé, ela será aumentada. Ainda que nós não possamos ver, uma palavra já tem sido liberada, e a palavra diz assim: olha, bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, amém? Portanto, essa realidade, ela já é plena, mas nós precisamos tocá-la, nós precisamos vê-la com a nossa fé. Isso só será possível se nós sairmos da tenda. Aleluia, aleluia. Fé e visão.
Mas a palavra também nos fala acerca de fé e confiança. Diga comigo, fé e confiança. Sim, é preciso termos a visão de Deus. Isso vai aumentar a nossa fé, mas nós precisamos confiar. E a palavra de Deus, ela vai dizer assim para nós, no verso número 6 de Gênesis 15: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Você pode dizer amém? Olha, a palavra de Deus está declarando que quando ele vê o que Deus vê, ele simplesmente crê, e quando ele crê, isso lhe é imputado para justiça. Essa expressão crer aqui, ela fala de um estado de ser, de uma postura de relaxamento e de descanso. Isso me chama muito a atenção, porque olha, talvez o que Abraão estava vendo até então era impossibilidades, e as impossibilidades, elas vão trazendo para nós desconforto, elas trazem para nós desesperança, elas abatem o nosso ânimo, as nossas perspectivas. Mas a Bíblia diz que quando ele sai da tenda e ele vê o que Deus vê, isso lhe é imputado para a justiça. Ele creu, ou seja, ele assume uma nova postura, ele descansa, ele relaxa, ele de fato confia no Senhor. Amém? Observe que aquele que está relaxado, que aquele que está descansado, ele não está lutando. Você concorda comigo? Exatamente isso que essa palavra quer declarar para nós. Sabe, quando nós de fato vemos o que Deus vê e a nossa fé é aumentada, essa é uma fé que se abandona em total confiança. Essa foi a fé de Abraão. Ele simplesmente creu, ele simplesmente confiou. É semelhante ao que Davi declarou no Salmo 31, ele diz assim: olha, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Aquele que de fato tem fé, aquele que de fato confia, ele descansa de forma plena. E esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas como igreja, para os dias que estão por vir. São dias onde nós devemos viver por fé. Isso significa dizer que são dias onde nós devemos descansar no Senhor. Amém? Olha que Abraão aceitou a visão de Deus para a sua vida. E a visão de Deus para a sua vida era a visão de milhares de filhos. Amém? E Abraão, ele simplesmente disse amém. Ele simplesmente creu, ele simplesmente acreditou, ele simplesmente confiou. E sabe, deixa eu dizer para você que comumente nós temos uma visão equivocada acerca da fé. E Abraão nos ensina isso o tempo todo. Olha, a palavra de Deus, ela declara assim para nós, olha, lá em Hebreus capítulo 4 verso 3, nós porém que cremos, entramos no descanso. Você pode declarar isso comigo? Diga assim: nós porém que cremos, entramos no descanso. Sabe o que é que essa palavra, juntamente com a atitude de Abraão, ela nos ensina? Que a fé, ela tem mais a ver com receber do que com fazer. Mas comumente nós entendemos que a fé é fazer. Eu preciso fazer algo para que então eu possa receber da parte do Senhor, quando na verdade a fé é receber aquilo que Ele já tem dispensado sobre as nossas vidas. E quando então eu recebo, eu descanso, porque eu sei que assim será. Amém? Então Abraão está diante de uma impossibilidade. Ele não pode gerar, ele não pode ser pai, mas o Senhor lhe aparece e diz: olha, saia desse lugar, venha para fora, olhe para o céu. E quando ele contempla as estrelas, diz assim: assim será a tua descendência. E ele descansou, ele creu, ou seja, ele recebeu isso no seu coração. E é exatamente isso que nós precisamos aprender.
A Bíblia vai dizer para nós que o Senhor disse assim para Bartimeu, lá em Lucas 18:42: recupera a tua visão. Querido, a fé tem a ver com a capacidade de receber, e nós precisamos aprender essa realidade. Então a razão pela qual nós não temos descanso ou nós não temos paz é porque nos falta confiança. A confiança em Deus, a confiança de que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E por que nos falta confiança? Porque nos falta visão. Porque nós estamos simplesmente enredados por uma naturalidade, quando nós precisamos entender que de fato o justo vive pela fé. O justo, ele não vive pelo que vê, mas ele vive pelo que crê. E quando ele crê, de fato ele está recebendo tudo aquilo que vem da parte de Deus, amém? Então olha, fé e visão, fé e confiança, aleluia. Mas a palavra de Deus também nos fala, e eu quero chamar a sua atenção para isso, para fé e palavra. Diga comigo, fé e palavra. A palavra, segundo o apóstolo Tiago, são lemes poderosos que guiam as nossas vidas. Provérbios 18:21 diz assim: olha aqui, a vida e a morte estão no poder da língua ou no poder da palavra. Entenda, as suas palavras, elas devem estar de acordo com a visão que Deus lhe deu. Você entendeu isso? Entenda, as suas palavras, elas não devem estar em acordo com as circunstâncias da sua vida, mas elas devem estar em acordo com a visão que Deus lhe deu. Para isso nós precisamos ver além. Nós precisamos ver como Deus vê. Nós precisamos ver aquilo que Deus está nos mostrando, amém? Aleluia. Sabe, você pode negar a visão com palavras de medo, de conflito e de incredulidade. Então, sabe o que é interessante? Que a Bíblia vai dizer para nós que Jesus, ele ligou a sua fé às suas palavras. Eu queria que você observasse comigo Marcos 11:23. Marcos 11:23. A palavra do Senhor diz assim: porque em verdade lhes digo, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será. Você pode dizer amém? Amém. Então o Senhor está nos ensinando que palavra e fé, elas andam juntas. Então se você declarar e você crer, você confiar, o Senhor está dizendo assim será. Ou seja, palavras têm poder. Então nós precisamos entender essa realidade. E sabe, há exemplos nas Escrituras acerca do poder da palavra que falam por si só. Existem muitos, mas eu quero chamar a sua atenção para uma história que talvez seja uma das mais conhecidas da Bíblia, que é quando o Senhor está tirando o seu povo do Egito e lhe dá uma promessa. O Senhor lhe dá uma promessa. O Senhor está dizendo assim: olha, eu tenho uma terra preparada para vocês, uma terra que mana leite e mel, uma terra onde tudo que planta dá, uma terra abençoada. E nesse caminho, o Senhor ordena que alguns entrem na terra para espiá-la. E a palavra de Deus vai dizer para nós, lá em Números 13, 30 e 31, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós.
O Senhor estava dizendo assim: olha, a terra já está preparada, eu já vos tenho dado, entrem e possuam essa terra. Mas 10 espias dentre os 12 estavam dizendo: nós não podemos subir contra aquele povo, porque aquele povo é mais forte do que nós. Sabe qual foi a resposta de Deus para esses 10? Ele disse assim: como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Você entende o poder da palavra? Como falaste aos meus ouvidos. O que você tem falado aos ouvidos de Deus? O que nós temos falado como igreja aos ouvidos de Deus? A nossa visão precisa ser a visão de Deus. A nossa confiança precisa estar estribada na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também nos ensina que a nossa palavra, ela precisa estar alinhada com a palavra de Deus, amém? E você conhece a história. Dentre todo aquele povo, nem mesmo Moisés entrou na terra prometida, mas somente Josué e Calebe, que falaram de maneira coerente com a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tome cuidado com as suas conversas. Tome cuidado com as conversas que cercam o seu ambiente. Existem conversas, existem palavras onde você não deve estar, onde você não deve proferir, onde você não deve concordar com elas, porque palavras têm poder, assim diz o Senhor. Porque na palavra está o poder da vida e também o poder da morte. Então, qual deve ser a nossa maneira de falar? Nós devemos sempre permanecer na linguagem da fé. Você pode dizer amém? Amém. Falar sobre a fé e louvar com palavras de fé. É preciso aprender a viver por fé. É isso que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Então, olha, se eu tenho uma visão semelhante à do Senhor, se eu vejo como Deus vê, se eu enxergo aquilo que Ele me tem mostrado, consequentemente isso vai gerar em mim confiança, isso vai me fazer descansar, isso vai me fazer confiar, isso vai colocar palavras na minha boca que sejam palavras alinhadas com os céus. Palavras do tipo que, se eu não duvidar naquilo que eu estou declarando, o Senhor, Ele me faz crer que assim será feito, amém? E a consequência disso tudo será crescimento. Diga crescimento. Sabe, meus amados irmãos, a Bíblia diz que o crescimento ele vem de Deus, amém? E é isso mesmo, o crescimento vem de Deus. Agora sabe, você talvez precise entender algo. Deus quer que você cresça, amém? Mas muitas vezes nós não acreditamos nisso. Mas Deus quer que você cresça. Deus quer que a sua igreja cresça, amém? Deus quer que o seu ministério cresça, amém? Mas para isso você precisa caminhar com Ele, porque nós vamos crescer juntos, é isso que diz a palavra do Senhor. Então novamente eu afirmo para você, a fé começa com uma visão, amém? Você precisa ver o que Deus vê, mas ela continua com as palavras. As palavras, elas podem me fazer herdar, ou elas podem me fazer perder. É isso que nós aprendemos com os 12 espias. Deus lhes mostrou uma terra, Deus lhes fez ver uma terra, mas as suas palavras roubaram aquilo que Deus havia prometido. Logo o problema não estava em Deus, não estava no problema, não estava na sua promessa, mas estava na maneira como nós nos comportamos diante dela. Então, quando eu tenho uma visão e eu continuo com as minhas palavras nessa visão, isso termina com crescimento, amém? Termina com crescimento. Então, olha, o segredo do crescimento é, primeiro, diga comigo, receba a visão, diga, creia nela, declare-a e desfrute-a, amém?
Então o Senhor, querido, nesse novo ano, Ele vai estar abrindo os nossos olhos. O Senhor vai estar nos tirando da tenda. O Senhor vai nos fazer enxergar aquilo que Ele vê, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Quando Deus lhe mostrar algo, receba a visão em nome de Jesus. Não viva no natural, não olhe para as circunstâncias, mas olhe além. Simplesmente creia, assim como Abraão ele creu. E quando você crê, declare. Porque certamente, olha, da promessa de Deus a Abraão até o cumprimento da promessa se passaram 25 anos. 25 anos é muito tempo. Eu acredito no meu coração que o que não fez Abraão retroceder foi porque a cada dia ele declarava. Ele declarava aquilo que Deus havia dito a seu respeito. E qual foi a consequência disso? Foi crescimento. Ele desfrutou da promessa. Libere a sua vida para o crescimento, diga amém. Libere a sua vida para a colheita, diga amém. Libere a sua vida para o aumento, diga amém. Aleluia. Então, querido, olha, a estratégia agressiva de Satanás é prender milhões em sua teia maligna. Isso não é novidade para nós. Mas então, o que é que nós precisamos aprender diante de uma realidade como essa? Que nós a conhecemos bem. Nós precisamos ser igualmente agressivos na nossa fé. Nós precisamos ter uma fé agressiva, nós precisamos ter uma fé robusta, nós precisamos ter uma fé que é corajosa, uma fé que não retrocede, uma fé que vê a partir da visão de Deus, que confia naquilo que Ele tem declarado, que declara aquilo que Ele tem dito e que então vive aquilo que Ele prometeu, amém? Então esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós em Hebreus 11:33. Pela fé, os santos da antiguidade conquistaram reinos. O que a palavra de Deus está dizendo para nós, olha, pela fé, nós seremos conquistadores. Nós temos muitas cidades a alcançar, nós temos um reino a estabelecer, e nós temos então muitos reinos para conquistar, amém? Então isso é só o começo de Deus, tudo começa com a visão. Talvez você possa ter chegado aqui, só Deus sabe como. Mas hoje o Senhor está dizendo assim para você: é preciso você sair da tenda. É preciso você olhar para as estrelas do céu. Há promessas de Deus para a sua vida. Amém? Você precisa ver como Deus vê. E eu quero então fechar essa palavra dizendo para você o seguinte: fica de pé. Aleluia. Olhe para essa pessoa mais linda que você encontrar aí do seu lado. Você encontrou alguém aí? Se não encontrar, olha aqui para frente. Diga assim para ela: levante-se em fé e conquiste. Diga assim: assim diz o Senhor. Levante-se em fé e conquiste. Aleluia. Ah, glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Aleluia. Sim. Nós vamos cantar a palavra de Deus agora. Nós vamos declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, sobre essa cidade, sobre essa nação. Virão dias de glória, aleluia. Vivemos por fé, não pelo que vemos, mas pelo que cremos, aleluia. Aleluia. O Senhor te chama a viver por fé.
o Senhor Aleluia. te abençoe. Estenda suas mãos para o seu irmão que está ao seu lado e declare isso sobre ele. Que o Senhor te abençoe, faça brilhar o seu rosto sobre ti. Sim, Senhor, nós profetizamos isso. Nós declaramos essa verdade em nome de Jesus. Sim. E te dê paz. Receba isso em nome de Jesus. Nós te abençoamos em nome de Jesus. A glória dele brilhando sobre você, sobre a sua casa, sobre os sonhos que ele tem plantado no seu coração. Aleluia. Deus tem o melhor para você. E o melhor de Deus é Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida para ele, venha hoje entregar a sua vida a ele, porque ele quer começar uma nova história, um novo ano, uma nova história, uma nova realidade. Gerações, tua família, sim, teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. A presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e enfim. É contigo, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, Sobre você, sim, receba sonhos de Deus, receba visão de Deus, receba. Preste bem atenção agora aqui, ó. 3. Aleluia! Nós declaramos em nome de Jesus o melhor ano dessa cidade. Maravilhas de Deus, visão de Deus, glória de Deus sobre essa cidade, sobre a sua casa. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba o melhor ano da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado
contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Um feliz 2021 para você, em nome de Jesus. Tem aniversariante agora, pastora Lene. Parabéns pra você nessa data. Parabéns. Muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos.